Olá pessoal, esse vídeo foi feito para a disciplina Biologia de Anfíbios e ele foi criado por mim, Pedro Henrique da Silva, Clara Queiroz e Daniele Gonçalves. A gente vai falar um pouco sobre defesas comportamentais de Anuro, uma visão geral. Na verdade, esse título é uma tradução livre do título original, Behaviors, Defenses of Anurum, An Overview, de Toledo et al., publicado em 2011 na revista Ecology and Evolution. Então, esse artigo se trata de uma revisão do conhecimento atual sobre as táticas comportamentais ofensivas empregadas por anuros. Ao longo do estudo são adicionados novos dados sobre comportamentos já relatados, descritos novos comportamentos e especuladas origens para os tópicos abordados. Foi uma revisão, né? Então tem a parte da revisão bibliográfica, onde eles fizeram pesquisa sobre artigos que descreviam comportamento em revistas relevantes para a área da herpetologia. E também, junto com isso, eles acrescentaram dados próprios, né, da experiência de trabalhos de campo que eles fizeram, que eles coletaram ao longo dos anos, desde 1969 até 2009. Uma técnica muito utilizada nessa parte de coletativa dos dados, né, foi o de encontros encenados, onde as espécies, né, os anuros, eram submetidos a estímulos e observados. Esses estímulos iam tanto de cutucar o bicho com um graveto até colocar um potencial predador na frente. E eles evitaram animais criados, né, em cativeiro, porque isso pode ter um efeito no comportamento do animal. E, como resultado, a gente tem aí os comportamentos organizados em 30 categorias, sendo que os mais comumente observados foram fugir, seguido de permanecer imóvel, que juntos representam cerca de 50% dos registros. Aí a gente pensa, são muitas categorias, muitos tipos de comportamentos diferentes. Mas se a gente for pensar, os anuros, eles não estão no topo da cadeia alimentar, então eles estão como presa disponível para uma diversidade muito grande de organismos. E se a gente sai um pouco do clássico, né, que a gente tem aves, serpentes predando os sapinhos nas cadeias alimentares que a gente vê desde pequeno, a gente nota que os anuros eles estão expostos a uma gama muito maior de organismos, que vão desde invertebrados, né? A gente tem aqui ele sendo predado por uma centopeiazinha, que não tem nada de inha, né? Porque parece bem grande comparado a ele. E até por plantas. Então, quando a gente vê a natureza pro anuro, acaba sendo uma coisa meio caótica e pânico o tempo todo, né? Eles não têm um minuto de paz. Então, nesse contexto, é justificável que tenha uma diversidade tão grande de comportamentos, né? Já que a diversidade de potenciais predadores ela é grande também. Né? Então, para começando nas categorias elegidas nesse artigo, a gente vai falar agora, né, dessas categorias, das 30 categorias, e vai ter sempre uma imagem associando ou o comportamento em si, ou algum grupo que apresenta esse comportamento, que nem sempre a gente consegue ilustrar, e quando às vezes não vai ter a imagem ou vai ter algum GIF que de alguma forma remete a isso. Então, começando por permanecer imóvel, que é o mais clássico, né, presente não só em anuros, mas em diversos outros organismos, mas está em todas as espécies observadas em campo, e é um comportamento base para os outros, né? A gente vai ver que dele se originam vários outros dos comportamentos a seguir. O agachamento, que a gente vê no bichinho aqui do cantinho agachado, né? O bicho praticamente agacha mesmo, é bem intuitivo o nome. Então o queixo toca o substrato, os olhos podem permanecer fechados e o antebraço podem ser estendidos para frente ou flexionados em direção ao corpo. Foi observado em algumas espécies e é encontrado em algumas espécies já na literatura mesmo. A tanatose, que é o clássico finge de morto, né? É um comportamento que foi revisado recentemente e ele é encontrado também em outros organismos, mas dentro de Anura a gente consegue encontrar sim. Então aqui a gente tem um bichinho, né? Você vê ele parecendo morto, né? Com a barriguinha pra cima. Beleza.
contração, que foi recentemente retirado de tanatose, né? Porque antes era considerado como tanatose. Mas você vê que é diferente, assim, olhando esse organismo, como que os braços e as pernas estão bem juntinhos, e apesar de ter esse aspecto de que morreu, né, ele tem características distintas. Esconder o queixo, nos vimos em imagem, mas assim, é bem intuitivo, né? Então, registrado em várias espécies, pode preceder o ato de agachar, como a gente viu lá em cima, que é de poder tocar o chão, né? Contrair, agora que a gente viu ali da lide, a fragmose, que a gente vai ver logo agora, ou estufar o corpo. A fragmose é um comportamento muito interessante, que consiste em bloquear a passagem, o acesso ao corpo do organismo usando a cabeça. Então ele está associado a anuros que vivem em túneis, em estruturas semelhantes a tubos, né? Semelhante a túneis. Então a gente vai encontrar esse comportamento, igual a gente vê na imagem aqui em anuros bromélia, né? Que eles podem bloquear o acesso ao corpo, né? Protegendo o corpo usando a cabeça. E outros organismos que vivem em fendas de rochas, buracos de árvore, etc. Inflar o corpo, que consiste em encher os pulmões de ar e assim aumentar o tamanho, é um comportamento bem clássico também. A gente sempre está exposto quando a gente já vai aprender bem do básico mesmo de anfíbios e anuros. E durante a desinflação, alguns bufonídeos podem emitir um ruído, né? Que aí a gente pode ou não associar ele também a uma defesa. Levantamento do corpo, que pode ser de dois tipos, com as pernas esticadas verticalmente ou lateralmente. Então, a gente tem dois exemplos verticalmente aqui em cima, os dois primeiros, né? Da Meringa flavopicta e de Edalorhina berezi. E embaixo, a Plastodiscus, a gente tem ali as pernas levantadas, esticadas lateralmente. Da mesma forma, é um comportamento da onde parte outros, né? E está associado a outros também. Bem intuitivo também o nome. Inclinação do corpo, que sempre envolve elevação, né? Porque aí eles vai para criar essa diferença da inclinação, ele precisa estar elevado, não colado no chão. E é fortemente marcada pela presença do inchaço do corpo, exibição de glândulas de coloração aposemática e secreções da pele. Secreções podem ser nocivas, doloríferas ou escorregadias. E aqui a gente tem um exemplozinho e a gente já vê aí a soma dos comportamentos, né? Elevação das pernas, tanto das pernas quanto dos braços, né? Enrijecimento de pernas é um comportamento defensivo imóvel precedido por saltos curtos. Então é bem aquele esperando mesmo, né? Então tá relacionado àquele de permanecer imóvel que a gente falou mais no início. É conhecido por algumas espécies neotropicais que habitam o chão da floresta e tem coloração críptica de folhas verdes ou castanhas caídas. Então a gente ainda tem a coloração críptica, né, que faz com que o animal não seja menos percebido, que faz muito sentido para um animal que vai ficar ali esperando para que realmente o perigo chegue perto, porque ele sabe que a coloração já traz uma vantagem. Dobrar a cabeça para cima, o anur arqueia as costas, né? A cabeça levando a cabeça a 90 graus a partir do solo. E às vezes está associado, geralmente, né, com cores contrastantes dos olhos. E os antebraços se mantêm estendidos e a rã permanece imóvel. Unkin Reflex, que a gente teve dificuldade de traduzir, que envolve retirar e levantar as 4 pernas do substrato, igual a gente está vendo esse bichinho do lado aqui, e mostrando as cores aposemáticas contrastantes na barriga, garganta e superfícies ventrais dos pés e mãos. É bem interessante. O entrelaçamento de pernas aqui na imagem não dá pra ver, mas esse bichinho faz, que é quando perturbado, o sapo se vira de costas, jogando seus membros do corpo, exibindo cores aposemáticas ou perturbadoras de suas pernas. Nos flancos, assim, é bem comum ver esses bichinhos com os flancos bem coloridos relacionados a isso, né? Virar de costas, aqui é só um exemplo também da Sinax. Que algumas rãs, quando assustadas, simplesmente podem pular e terminar com a barriga voltada para cima. Se esconder, a gente não conseguiu uma imagem do anuro, mas
é bem intuitivo o nome. Então é basicamente mesmo sai correndo, movimentos atrás de ou embaixo de um objeto, com folha caída ao chão, vegetação morta ou viva, tocas, apêndices ou no meio semi-urbano, né? A gente tem aí qualquer coisa que o bicho possa esconder. Escavar. Algumas espécies, quando perturbadas, né, elas podem ser ou encurraladas, enterram-se no solo, cavando com os membros posteriores. Todas as espécies são fossoriais por pelo menos algum período do ano. Então já é um comportamento associado à biologia do bicho que ele utiliza ao favor dele na hora de aplicar isso como defesa. Então só um exemplozinho aqui, esse bichinho saindo e brotando da terra aí, mostrando esse hábito fossorial. Escapar, também amplo e óbvio pelo nome, né? Pode ser usado por todas as espécies de anuros. E a fuga pode ser rápida ou errática, né? Ou mais lenta, mais dirigida e vigorosa, além de fugir em qualquer direção. O sapo também pode se mover para trás, escalar, andar, pular na água, entrar em uma toca ou paraquedas. Separei esse bichinho aqui muito interessante, porque tem um comportamento registrado para eles e alguns outros anuros, que é o simplesmente de rolar. Eles podem se jogar de uma montanha, de um local íngreme, e aproveitar o movimento, né? Aproveitar a cinética do corpo e sair rolando. Então vocês veem aqui, o bichinho simplesmente se solta. Então a gente vai vendo como que a diversidade vai sendo aplicada, né? Descarga cloacal, que é quando o animal ele é apreendido ou na tentativa de fugir de um predador, ele geralmente descarrega os resíduos da cloaca. Esse resíduo pode ser sólido ou líquido, e também é uma coisa que a gente está bem acostumado a ver aí. Charging, que seria essa meio que carregar, né, que seria anuros encurralados que podem atacar o predador com uma técnica intimidante. Enquanto carrega, né, como se fosse preparando, ele pode emitir vários avisos de advertência, mostrar a boca aberta, população aposemática, estufar o corpo e levantar o corpo. Dar cabeçadas, então a gente tem uma coisa mais ativa, né, um comportamento mais ativo, que alguns leptodáctilos são conhecidos, né, por atingir os predadores com a cabeça. Em todos os casos, eram fêmeas guardando ninhos com espuma de girino. Os golpes na cabeça também foram exibidos por um bufonídeo, mas não está relacionado ao cuidado parental. Então a gente tem essa coisa também, os comportamentos ofensivos podem estar vinculados a um cuidado parental, por exemplo. Morder, está bem intuitivo o nome, né? E é uma tática defensiva relatada a 16 espécies. E o artigo adiciona mais algumas e também precisa também que a estrutura do anuro esteja apta a isso, né? Então vão ser animais com bocas maiores, abertura bucal bem ampla e etc. Então, abrir a boca, que é basicamente assim, a abertura da boca é relatada para pelo menos 3 espécies de rãs, né? E ao manusear algumas rãs no campo, também eles observaram boca aberta em outras 15 espécies, que é basicamente abrir a boca como uma forma de intimidação. Às vezes eles podem ter coloração plasmática na boca, ou a boca branca muito clara para contrastar com o resto do corpo e assim demonstrar com um sinal de risco, né? Protusão da língua, que ela fecha os olhos pela metade, mantém os membros imóveis e projeta a língua laranja e amarela para fora. Aqui a gente tem um exemplo de um bichinho que faz isso, mas a gente pode retomar também o exemplo que a gente deu lá atrás, a antanatose, que é associada à protusão da língua. Lutar. Então, os movimentos mais comumente observados durante a luta foram segurar e chutar. Então, a gente vê aqui usando... então, um comportamento é a luta, né, resistir. A gente pode ver nesse GIF que foi utilizado anteriormente, que enquanto o centípode tenta pegar, envolver, né, o sapo, ele tenta dar esses chutes e se desfazer do predador usando as pernas de trás. Então já dá também para observar o comportamento aqui. Agressão com espinhos, né? O uso de espinhos que é pré-alo, mas é pré-pólax também. Perdão, com esse errinho aí. Tórax
muitas espécies já têm esse tipo de espinho com outros objetivos, por exemplo, de demarcação territorial ou para acasalamento em si. Então algumas podem utilizar isso para a defesa contra predadores. Agressão pela falange dos dedos, né? Aí a gente tem alguns anteloptídeos africanos, né? Então aqui 2 gêneros que tem abertura na pele distal dos dedos, e essa abertura permite a produção das falanges distais dos dedos, né? Que são utilizados para arranhar profundamente os possíveis predadores. Aqui mostrando, né, o bichinho que dá pra ver pela seta, né, a falange saindo aí do dedinho dele. Regurgitação. Então a gente tem também esse comportamento que pode também estar associado a confundir ou associado ao mau cheiro também para espantar ou regurgitar bolhas, né, que acaba tornando o bicho mais viscoso também. Vocalização defensiva, que gritos defensivos agudos são quase universais entre os vertebrados, né? E aí a gente tem, tipo, e podem ser um caráter básico em anuros também. Por último, a produção de secreções, né? Como a gente viu, elas podem ser nocivas, pegajosas, podem ser tóxicas, mas em vários graus, né? E elas e elas podem ser de mais de um tipo, assim como os comportamentos podem ser associados, a gente pode ter uma substância escorregadia e tóxica, pegajosa e tóxica, ou pegajosa e odorífera, ou escorregadia e odorífera, então a gente tem aí essas nuances também. Então, é muita coisa, e a gente pensa assim, como isso é aplicado, né? Como isso realmente chega como eles se manifestam nos anuros, né? Esses comportamentos. Então, para a gente analisar rapidinho, eu trouxe de volta alguns GIFs e a gente vai olhar mais ou menos a associação desses comportamentos. Então, aqui a gente tem, como a gente já falou, a inclinação do corpo, a elevação do corpo também com as pernas, o inchaço. Então, a gente vai cada vez notando mais que esses comportamentos eles são associados um ao outro, né? É dificilmente um comportamento desse isolado. Aqui, mais um exemplo, né? Então você vê reagindo ao toque, né? Esse anuro ele tem um comportamento de levantamento do corpo, ele tem um inchaço do corpo também, ele enche o corpo, ele abre a boca. Aqui a gente não consegue ver se ele emite som, mas pode ser que ele emita som também. E a gente ainda tem a fuga logo no final do GIF, mostrando que a gente tem aí vários comportamentos associados, né? E aí a gente entra num ponto muito importante, que seria os benefícios do uso de múltiplos comportamentos. Então, para que a gente consiga pensar em cima disso, vamos imaginar que a gente tem um organismo, o sinal de alerta sonoro associado à espécie, a espécie usa esse sinal, mas o sinal de coloração, né, uma coloração aposemática que vai ali indicar um possível risco dos predadores ingerirem ou mexerem com esse animal, associado à evacuação de substâncias. Então, o que a gente tem, o que isso, na verdade, né, pode favorecer muito o sucesso nessa fuga, nessa defesa. Porque quando a gente tem esses comportamentos associados, a gente está lidando, por exemplo, esses comportamentos, um sinal de alerta, ele pode estar associado à defesa contra um predador que reage apenas ao sinal de alerta sonoro. A coloração aposemática pode, por exemplo, pode estar associada a uma defesa a um predador que reage somente à coloração aposemática, o mesmo para a evacuação de substâncias, porém eles podem também estar associados à defesa de um predador que só reage a todos esses. A gente fala dessas diferenças porque, por exemplo, se a gente for pensar em sinais sonoros, eles não fazem muito sentido para se defender contra serpentes. A gente sabe que não é pela audição que elas seguiam. Então, a gente vê como que a combinação das estratégias pode aumentar esse sucesso desse anuro, justamente tendo em consideração essa gama de predadores que a gente pode encontrar.
E a função e eficácia dos comportamentos selecionados, né? A gente tem uma discussão bem detalhada sobre eles, eu não vou trazer aqui de novo, senão a gente vai ficar discutindo os 30 de novo. Mas só para mostrar, né, tipo, a função e eficácia, a gente trouxe alguns exemplos do que é discutido, que é, por exemplo, a tanatose, né, e a proteção para os olhos, que pode funcionar de forma semelhante. Ambos provavelmente seriam eficazes contra predadores que não se alimentam de carniça ou presas encontradas já mortas, e contra aqueles que precisam de sinais de movimento para encontrar e manejar ainda mais sua presa. Ou seja, a gente tem aí dois grupos de predadores que a gente conseguiria sim ludibriar, né, se defender, usando, né, do recurso da tanatose e a proteção dos olhos, ficando imóvel, né. É bem interessante olhar por esse ponto. E existe também uma discussão sobre a restrição dos comportamentos defensivos dos alunos. Da mesma forma, tem uma discussão sobre quase todos os comportamentos dos 30, e para não trazer isso tudo aqui, eu peguei um exemplo. E a gente vai falar agora, por exemplo, dos espinhos nas mãos e no peito. Eles são geralmente usados como a gente falou lá em cima, né, dos espinhos, para interações agressivas entre sapos machos. No entanto, nem todas as espécies os usam como estratégia defensiva. Então a gente tem uma questão territorial, uma questão de reprodução que envolve, né, a utilização desses espinhos, mas nem todos usam para a defensiva contra predadores. E aí, os autores eles apontam que pode ter uma restrição de tamanho envolvida, já que apenas grandes espécies os usam como arma de defesa. Ou seja, pequenas espécies, né, de anuros podem não ser eficazes para ferir os predadores, porque vai ser o quê? Um bichinho pequenininho, com um espinho pequenininho, que não vai nem fazer cosquinha. E, portanto, né, para usar contra os predadores, e para isso parece ter evoluído apenas entre espécies grandes. Então a gente vê os rastros evolutivos, né, os rastros da origem desses comportamentos de uma forma bem interessante quando a gente faz essa análise, né, associando eles. Ok. E para não fechando com mais uma última análise, né, que a gente tem abertura de boca e às vezes parece que essas estratégias não funcionam ou são muito simples e não basicamente ineficazes, mas a gente acaba olhando com um olhar de quem estuda esses bichos, né? Mas se você for pensar, até para defesa contra o humano, muitas dessas que a gente citou já funcionam bem, porque a gente tem um certo conhecimento popular associado ao medo de sapos, etc., que envolve desde mitos, né, tipo, de deixar as pessoas cegas, aquelas coisas todas, e até experiências válidas mesmo que são comprovadas, né? Por exemplo, o uso de substâncias tóxicas. Então, até para predadores de certa forma complexos como a gente, né? Que não funciona contra pesquisador. Pesquisador a gente vai precisar matar o bicho mesmo. Mas para a população no geral é uma defesa que os sapos têm. Que os sapos lá no geral têm e que acaba funcionando. E é isso. A gente compartilhou o que a gente achava mais relevante compartilhar com vocês. Obrigado por assistir até o final. E a gente fica aí como pensamento, né, como reflexão, essa diversidade toda que a gente encontra nos mecanismos de defesa comportamentais e como é importante que a gente continue estudando isso para que a gente entenda melhor cada vez mais esses mecanismos. E é isso.